Olá, boa noite. Como vai? Eu espero que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você. Nós estamos felizes por estarmos novamente juntos e pela graça de Deus nós estamos a começar novo trimestre com novas lições bíblicas para o enriquecimento da nossa vida espiritual. E eu nem quero me demorar mais, vamos logo ao assunto. Convidar o Espírito Santo para esse momento crucial. Então, oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, temos a oportunidade de poder receber de Ti as instruções da nossa vida. Nós rogamos que o Senhor seja conosco nesta conversa, nesse aprendizado da Tua Palavra, haja revelação e inspiração, e só por Tua misericórdia nós clamamos ao Pai, em nome de Jesus, o único e bendito Salvador. Amém. Amém. Então, estamos novamente juntos. Isso é bom, porque já faz tempo que não estamos gravando, tivemos muitos empecilhos, se vocês podem ver. Estamos em um novo cenário, claro, fazendo sempre ajustes, querendo dar continuidade com o nosso trabalho, por amor a vocês, claro. E é por isso que gostaríamos que você ajudasse o nosso canal, sempre colocando um like, comentando a lição, comente a lição, fala o que você acha, o que você aprendeu de Jesus, compartilhe conosco. E também, claro, você pode compartilhar esse conteúdo e outros conteúdos que estão no nosso canal com outras pessoas. Isso é evangelismo, isso é comprometimento com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e muito obrigado mesmo já por ter deixado aí o teu like. Muito obrigado. Que Deus te abençoe por isso. E vocês também podem notar que hoje eu não estou com um irmão, mas com uma irmã, né? A minha parceira, louvado seja Deus por isso, né? Ela está comigo aqui hoje para comentarmos juntos os 7 pontos da lição. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pois é. E então, a lição desta semana, ela está intitulada Crescendo em um Relacionamento com Deus. Então, nós vamos aprender muito sobre a vida cristã como um todo, né? Desde o que está na base, qual é a essência, o que é que deveríamos fazer, aprimorar, para termos esse relacionamento sadio com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo, claro. E já a lição dessa semana, ela também tem um título sugestivo, né? Sim, a lição dessa semana teve como título, como tema, Enfrentando a Realidade. Enfrentando a realidade. Enfrentando a realidade. Ou seja, precisamos, já sugiro coragem, né? Coragem para enfrentar a realidade. O verso-chave dessa semana, ele está escrito em João, eu quero falar Jonas, João 15, verso 9, e é muito interessante, diz que, como o Pai me amou, eu amei vocês. E Jesus deixa um conselho, permaneçam no meu amor. Então, essa semana, os pontos que nós vamos apresentar para vocês, que aquilo que a gente aprendeu da semana, o primeiro ponto é um cristianismo falso, né? A lição falou da tendência a um cristianismo falso, né? Sim. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, acerca deste ponto, ou deste tema do cristianismo falso, chamou-me a atenção quando a lição traz um tema sugestivo como nossa condição, que eu poderia até dizer minha condição, porque esta lição levou-me a pensar muito mais na minha própria condição, né, espiritual principalmente, e, em vez de pensar no coletivo. E acredito que se cada um de nós pensar neste tema assim, então vamos poder identificar o problema e, por sua vez, através da lição, encontrar solução para o mesmo problema. Se eu tiver um cristianismo falso e eu mesmo não der conta
né, Sim. que tenho esse cristianismo falso, posso então estar altamente enganado e a viver como é que eu diria, um destino fatal, né? Fatal, pois, é daqueles casos que depois aí aparece alguém, né, querendo aconselhar você acerca da tua condição, aquele que da parte de fora consegue ver melhor às vezes do que em relação a nós. Mas em vez de aceitar essa repreensão ou o que ouvimos de outros, preferimos nos justificar e caímos na justiça própria. Preferimos justificar. Isso acontece quando nós não aceitamos ou não identificamos a nossa condição espiritual para posteriormente então encontrar ou trazer a solução. E essa questão da justiça própria é onde aparece Laodiceia, né? É onde aparece Laodiceia. Apocalipse 3, verso 17, né? Onde Jesus fala, como dizes, né? Como dizes, sou rico, né? E estou enriquecido e de nada tenho feito, tenho em falta. E Jesus fala que nem sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É muito fácil ter uma vida cristã falsa, né? E é fácil e é perigosa. Sim, né? e essa é a realidade do cristianismo atual, né? Laodiceia é característica da igreja atual, a igreja que vive No tempo do fim. Yeah. Sim. Então, e a saída é Jesus. A né? saída é Jesus, porque e se formos aqui ver no verso 18, Jesus traz, ou Deus dá para nós um conselho, né? Depois de apresentar a nossa condição, ou a minha condição, então ele diz que ele aconselha-nos a comprar dele o ouro refinado no fogo, para que sejamos ricos, e vestes brancas para que nos vistamos e que a nossa vergonha, né, ou que desapareça a nossa vergonha ou a nossa nudez. A nossa nudez. E isso tudo são palavras, essas são palavras figurativas, né? Sim. Sabemos que o ouro provado no fogo é a fé. É a fé, né? Sim. E o fogo ele vai representar as tribulações, os desafios da vida, né? E o cristianismo falso, ele não enfrenta desafios por Jesus, ele sempre se camufla. Ele, né? Sim. Está sempre politicamente correto, não assume uma posição, um compromisso real com Jesus. E também falar sobre, o ponto que eu gosto muito, né, nos valores que Jesus aconselha a Laodiceia a comprar vestes, né? As vestes para cobrir a nudez. E falaste aqui há pouco tempo da justiça própria, né? Que é o caráter. Né? Ter um caráter de sempre se auto-justificar, né? E é aquele exemplo que você encontra na igreja, o irmão a dizer assim, ainda vá lá eu que só engravidei, né? Tá aí, o irmão X é ancião da igreja, ele tem quantas mulheres? Ou seja, ele justifica o ato de fornicação dele, como ele às vezes não tem algum cargo na igreja, então ele acha que ele está bem aí, né? Justifica esse pecado dele com o pecado dos outros que ele acha que talvez deveriam estar em melhores condições espirituais e não estão. Então, não é assim que deveríamos nos proceder, né? Viver se comparando com homem igual, né? Deveríamos estar a olhar a Jesus, é Ele que tem a justiça verdadeira, e comprar dele o caráter, né? O caráter, pois. Sim, e muitas das vezes nós nos escondemos, ou quando a condição é esta, né, da vida cristã interrogada ou camuflada, então a intenção é se esconder no amor de Deus. Deus me ama. Deus me ama. Ele não vai me castigar. Sim, né? e através mesmo desta lição que estamos estudando, é muito fácil alguém escolher se perder, porque se vemos nos dias ou nas lições lá mais para frente, vamos ver que vai falar sobre o amor de Deus. E então, muitas das vezes, nós temos essa intenção de nos esconder neste amor de Deus e querer questionar assim, mas se Ele é amor, será que seria capaz de me matar só porque eu fiz isso? Mas eu faço aquilo, mas eu vou à igreja, mas eu canto.
E isso, Justificar também justificamos os nossos pecados com os bons feitos. os bons né? feitos, Yeah. pois. E essa não é a verdade. A solução que Jesus fala é ser, pois, zeloso, né? Esse é o verso 19. E sabemos que o zelo é ter cuidado, é ter temor, né? Estar na presença de Deus, saber que Deus não gosta disso que eu faço. Ser, pois, zeloso e faça o quê? E arrepende-te. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Então, esse é o conselho para sairmos desse cristianismo falso, né? Sim. E, claro, o nosso segundo ponto é, só que eu é quem decido. Você é quem decide Né? o tipo de cristianismo. Você decide o tipo de cristianismo. decide. Esse é o segundo ponto que nós podemos aprender deste relacionamento com Deus. Nós podemos até nos colocar de joelhos e orar, ó Senhor, me ajude a abandonar essa vida. Mas a realidade é que você é que decide. Você que decide. Porque depois da oração vem novamente a tentação. Vem a E tentação. quem diz não à tentação sou eu. Sou eu, sim. Jesus pode dizer não, mas eu é quem efetivo, Sim. né? Sim. O não. Então tá aí o Apocalipse 19. E veja só o verso 20, né? Eis que estou à porta e quê? E E bato. Olha o que... É aí onde está o ponto da decisão. Se alguém ouvir e abrir a porta. Né? E esse ponto aqui, bom, ele é muito mais abrangente. Através dessa lição, eu pude perceber exatamente o bater a porta de Deus na nossa vida. Eu pude perceber, porque a impressão que nós temos, muitas das vezes, é que Jesus bate a porta do nosso coração apenas no momento em que somos evangelizados ou que nos deparamos com a mensagem, e depois que nós aceitamos e somos batizados, pensamos que assim já acabou. Jesus já bateu, eu já abri e ele já está comigo. Já fui batizado e está... Sim, mas eu pude entender nesse estudo que a cada momento, a cada instante que o Espírito Santo fala para mim que eu preciso estudar a palavra de Deus, é Jesus batendo na minha porta. A cada momento que alguém vem até a mim e partilha comigo a palavra de Deus, ou fala de uma repreensão, né, acerca do meu comportamento, do meu caráter, então é Jesus batendo a porta naquele momento. E quando eu procuro me justificar, né, trazendo mais uma vez, como já falamos há pouco tempo, da justiça própria, então eu estou negando o bater da porta de Deus. Eu estou negando que Jesus entre naquele momento no meu coração. E não da forma como nós temos pensado muitas das vezes, que já me batizei, já estou na igreja, já bateu, já entrou e já está a cear comigo. E é interessante esse cear, né? Porque na ceia você tem o pão, né? Na ceia, o comer juntos, ele traz a grande influência de termos comunhão um com o outro, né? Agora, mas além disso, é que na ceia tem pão, né? Sim. Como Jesus fala em Mateus, né? Mateus 6, sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas também eu quero fazer lembrar que em Mateus 4, quando Jesus é tentado, e vê que a primeira tentação também se faz menção do pão. Mas é que a palavra de Deus, ela é comparada com pão. Com pão. E Jesus fala assim, quando eu entrar na tua eu vou comer com você. Não é qualquer comida, é a comida espiritual. E a comida espiritual, ela não está relacionada com qualquer coisa, senão a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, se em nossa vida, em nossa comunhão com Jesus, a palavra de Jesus não é o nosso interesse, né? Não temos interesse em ler a Bíblia, em comer o pão espiritual. Então, não podemos dizer que ele está ceando conosco. Conosco, sim. Porque sim. Jesus, a vontade do Pai está espelhada na sua palavra. Jesus disse, né? Eu permaneço, né? E aí a gente depois vai ler aí. João, deixa já chegar aí. João 15, tem algo interessante aí, quando falamos sobre a comunhão, né? Esse cear que a gente aprende no Apocalipse.
há um ponto que eu achei muito, mas muito interessante. Jesus diz assim, é o verso 7, João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, isso é que traz comunhão com Jesus. Do contrário, não há comunhão. Não há comunhão. Mas quem decide se essa comunhão vai acontecer na minha vida ou não, Sou eu. Então, o bater a porta são os apelos. São os apelos. Os apelos que nós ouvimos. Por exemplo, hoje, isso é um apelo. Esse estudo é um apelo. E você decide se você vai querer ter uma comunhão verdadeira com Jesus ou não. Ou não. E lembrar que há uma melhor parte, né? A decisão, e esse vem a ser o terceiro ponto. A melhor parte é o terceiro ponto. Quando você decide, você não decide para o vácuo, você decide, mas aí você se depara com promessas, né? Porque Jesus em Apocalipse, ele promete para nós que aquele que aceitar, né? Aquele que vencer, então vai poder se assentar comigo no meu trono. Essa é a melhor parte da decisão. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, né? Olha, como é bom, né, estudar a palavra e se ater às promessas de Jesus, porque se eu não levar a sério a promessa que Jesus faz, eu não vou conseguir decidir. Olha, essa promessa é muito interessante, vê? Se eu vencer a minha vontade para submetê-la à vontade de Jesus, então eu terei o privilégio de se assentar com Jesus no seu trono. E isso é real, porque o capítulo 1 de Apocalipse, o verso 5 e 6, é dos meus versículos preferidos. Vê só, o verso 6, né, diz que, eu quero pegar a ligação aqui, no verso 5 fala de Jesus, e no verso 6 diz que em Jesus nós somos reis. E sacerdotes. Que privilégio ser considerado rei diante de Deus. É por isso que essa promessa vai se efetivar aos que vencerem, porque, vê, quando eu vencer, nós que vivemos no tempo do fim, porque essa é a promessa para a Laodiceia. Ao que vencer, eu vou lhe conceder que se assente comigo no meu trono, e ele vai ser considerado rei. E aí vem a pergunta, será que nós temos nos comportado como reis? É isso. Não, levamos a sério essa promessa. Levamos a sério? Levamos a sério. Você leva a sério. Sabemos que nós somos assim considerados? Deixa aí mesmo no seu comentário. Você leva a sério quando Jesus diz que você, nele, se tornas um rei? Você acredita que a promessa pode verdadeiramente acontecer na tua vida? Não estamos a falar dessa promessa da doutrina da prosperidade, essa coisa. Não. Vamos no real. O real é que a promessa de ser um rei e se assentar com Jesus no seu trono, ela começa agora nas questões da comunhão verdadeira, de um cristianismo verdadeiro, puro e santo. E ela termina quando Jesus receber o reino e nós nos assentarmos com eles. Uau! Essa é a melhor parte da decisão. É por isso que você tem que tomar a decisão de ficar ao lado de Jesus. E o quarto ponto é os frutos são a evidência. Quando estamos na comunhão verdadeira com Jesus, tem que ter fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, não pode haver comunhão se nós não apresentamos frutos. E João fala muito bem sobre isso. E é interessante como Jesus faz conexão do relacionamento que ele tem, da ceia que ele tem com seu Pai, né? Agora que já entendemos o que é ceia espiritualmente, né? Então, Jesus fala dessa ceia que ele tem com seu Pai, da comunhão que ele tem, e depois nos conecta à comunhão conosco. Aí nós já lemos há pouco tempo o verso 7, mas vamos começar assim, no verso 5, que diz assim: eu sou a videira e vós
as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Os frutos são a evidência do nosso relacionamento, né? Sim. Eu li o verso 5. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus faz essa analogia da vara e os ramos, né? E é óbvio, você não encontra ramo algum desligado, cortado da videira da árvore, sobrevivendo. É impossível. É impossível. Ou seja, só existe um caso da vara que floresceu fora. Só existe um da vara que floresceu fora do tronco. Sim. Foi a vara de Arão. Só. De Arão, sim. Do resto, Jesus está a deixar claro: não havendo conexão com ele, não é possível ter um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que vale a pena, né? Eu poderia dizer, talvez, uma vida que é útil a Deus. Porque os frutos que para Deus interessam não é a vida material, ou é? Não. Gálatas espelha muito bem os frutos que se referem nesse momento do nosso estudo, né? Porque, quer dizer, e lá encontramos muito bem identificados e separados quais são os frutos daqueles que realmente querem permanecer, né, com Deus, e também encontramos os frutos daqueles que fazem totalmente o contrário. No caso, o ramo que se encontra desligado da árvore. Da árvore. Sim. E olhem, interessante do verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu também guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Sim. Lembra o verso para memorizar, né? Sim. Que diz, sim. Como o Pai me amou, também amei vocês. Também amei vocês. Sim. Então, estamos a falar de amor. Que é muitas vezes confundido no seio cristão atual. O Pai me amou, também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Agora veja. Mas para permanecer, Jesus está explicando no verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Agora, quais são os mandamentos de Jesus? E ele está dizendo assim, que eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço. Então, quais são os mandamentos de Jesus e quais são os mandamentos do Pai? Os mandamentos de Jesus são diferentes do Pai? Não. Porque o amor é o mesmo. É o mesmo. Para estarmos conectados com o Pai, temos que estar conectados com Jesus. E Jesus está conectado com o Pai porque Jesus é obediente aos mandamentos do Pai. Sim. E nós temos que ser obedientes aos mandamentos de Jesus. Que são os mandamentos do Pai. Agora, quando eu sou cristão e falo que não, a lei foi abolida, os 10 mandamentos foram abolidos, a pergunta é simples. É possível manter um relacionamento sadio com Jesus sem obediência? Impossível. Impossível. É impossível. Importa mesmo que identifiquemos os mandamentos e guardemos, porque do contrário é impossível. É impossível. E porque os frutos, como falaste há pouco, né? Os frutos são os frutos produzidos pelo Espírito Santo. E a gente até pode já conectar aqui com o quinto ponto, né? Sim. Que o Espírito Santo é a essência. Os frutos são produzidos por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva à obediência. A obediência, sim. Então, não dá ter frutos que são resultado da comunhão com Jesus sem obediência. E não é possível ser desobediente tendo o Espírito Santo. Ou podemos destrocar. Sem o Espírito Santo não é possível obedecer. Não é possível obedecer, porque é o Espírito Santo que nos chama ao arrependimento. Quando nós estamos em pecado, ou quando estamos prestes a cair em pecado, em alguma tentação, então é o Espírito Santo quem vem e nos adverte a termos que voltar, porque por isso é que a Bíblia até nos chama a atenção quanto ao pecado contra o Espírito Santo, porque quando nós pecamos contra o mesmo, então já não teremos a advertência de que estamos prestes a cair em algum erro, então estás distante, peça perdão, arrependa-te, volte para Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é sim a essência. E há um versículo que o autor trouxe e eu achei interessante, de Lucas, né? De Lucas 11, 13.
Ela é muito interessante quando fala do Espírito Santo, porque, meu querido irmão e minha querida irmã, se não tivermos o Espírito Santo em nossa vida, aliás, é como a metáfora da seiva, né? Da seiva, sim. Yeah. É muito importante que saibamos que a seiva, né, nesse caso, ou na árvore, representa o Espírito Santo. E é muito importante a presença da seiva para para que a árvore desenvolva e que posteriormente tenha frutos. E Jesus diz assim, né? O Lucas 11, verso 13. Pois se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais quem? O vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles aos que lhe pedirem. Sim. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Mais uma vez, até o Espírito Santo se comporta como Jesus. Jesus só entra se você abrir a porta, se eu abrir a porta. E o Espírito Santo também é assim. Só deixe se pedirmos. E sabendo a importância do Espírito Santo na vida, eu não estou a falar só da vida espiritual, porque às vezes temos essa tendência de dividir vida espiritual, vida secular. É que a vida secular não pode ser vida sem Espírito Santo. Sim. A vida secular não é vida sem Jesus. E eu vos garanto que não pode ser vida, porque quem realmente é feliz é quem não tem culpa, não tem consciência pesada. E sentir culpa, sentir-se culpado, ter bons relacionamentos, isso só é possível e está mais do que provado com Jesus. Nós não podemos ter bons relacionamentos com as pessoas se não temos Jesus. E quem é que tem maus relacionamentos e tem uma vida bem-sucedida? Impossível, É impossível. Até você pode estar rodeado de dinheiro, mas vai morrer com problemas cardiovasculares. Chega aquele momento em que você descansa a cabeça no travesseiro e tudo bem. E conta as chapas, né? Tudo bem. Yeah. Então, não faz sentido separar a vida espiritual da vida secular. E o Espírito Santo é a essência dessa vida. Mas para que ele verdadeiramente possa agir em nossa vida, é necessário que nós possamos pedir ele, né? Sim. Ele vai ter, como o Espírito Santo é. E quando nós entendermos a grande necessidade de termos o Espírito Santo em nossa vida, então acredito que a toda e qualquer oração que a gente fazer, a gente vai pedir pelo Espírito Santo, porque quanto mais pedirmos, né, nós mostramos para Deus a necessidade que nós temos de recebê-lo, então nós também o teremos, e nos nossos dias, então, precisamos mesmo do Espírito Santo em porção dobrada. E a boa parte é quando em Romanos 8 fala assim, olha também novamente como é interessante. Paulo fala assim, vós porém não estás na carne, mas no Espírito. Depois de pedirmos o Espírito, então vivemos no Espírito. E ele fala, por mais que vocês, né, por mais que esteja morto, né, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, a vida eterna já está garantida porque o Espírito Santo vive em nós. E o verso 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, se esse Espírito que dá vida habita em vós, né? Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Não há promessa. Eu nem sei. No comment. Não há promessa do melhor. Que sim. Vamos ler 1 João. Vê como a Bíblia ela é extraordinária e como a nossa vida ela ganha sentido, né? Depois de compreendermos, então, esse relacionamento com Jesus. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Há versões que falam porque ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. E se formos ver... Dá as quebra aí, verso 20. Verso 20. Yeah. Se um homem diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus... Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Mais uma vez, Jesus é
é o checkmate, Deus nos amou por né? causa de Jesus. Sim, é o checkmate de qualquer dúvida que poderíamos levantar sobre o amor de Deus por nós. É só olhar para Jesus e está claro, Deus nos ama. Deus nos ama. E como responder positivamente a esse amor? Amar também. E, novamente, isso é relacionamento. É relacionamento. Amar é relacionar-se. E o apóstolo João diz que não é possível amar a Deus sem amar o nosso irmão. Nosso irmão, sim. Vê que amar o irmão não é só dar esmolas. Nós devemos dar esmolas. Mas repreender o outro que está no erro também é amar. A repreensão também é amar. A advertência também é amar. O ensino também é amar. O que estamos fazendo isso agora, o que estamos fazendo agora, apresentando a palavra, procurando conversar sobre a palavra de Jesus, de partilhar o amor de Jesus no nosso canal, também é amor por você. Por amor. E se você nos ama, eu estou rindo, mas deixa um like. Né? Se você nos ama, deixa um like, deixa um comentário. Né? Partilhe com quem você ama. Porque essa é a palavra de Deus, que vos amei uns aos outros, né? Assim como eu também vos amei. Vos amei. E é interessante. Então, essa é a resposta que a gente precisa dar. Acho que nós não temos muito o que falar. Se você sabe que Jesus te ama, acredite que Jesus te ama. E porque a verdadeira razão, e eu já falei, a carta magna do amor de Jesus, está lá em João 3,16. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E dizer também que quem ama não trai, né? Quem ama não trai. Porque até podemos sair dizendo eu amo a Deus tal como Ele me ama, mas nossos atos é que estarão mostrando verdadeiramente se o amamos ou não. É como um relacionamento assim, né? Um relacionamento de namorados ou casal, né? Quando haver traição, então fica claro que quem traiu não amava como dizia. E o 1 João 4, 7 e 8, vê: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uau! Né? Quando o Espírito Santo habita em nossa vida, esse amor flui. Sim. E nós não vamos realizar atividades na igreja para tentar justificar os erros que cometemos nas escondidas. Não, vai ser o contrário. Vamos realizar atividades na igreja porque nos sentimos amados por Jesus. Vamos fazer as atividades da igreja com gosto, com prazer, com motivação, não por obrigação. E há muita diferença. Né? Há muita diferença. Quando fazemos por amor é diferente. E aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Nós vamos chegar ao último ponto, que diz mais do que palavras, atos. Ação. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco e que te abençoe. Lembre-se, ajude o nosso canal, partilhe a palavra de Deus. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nos amemos uns aos outros. Amém. Que Deus te abençoe mais uma vez. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.